Bom dia, muito obrigada pela apresentação, Carlos. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos de atividade de água. Como eu recebo muitas perguntas, qual a diferença de umidade com atividade de água, nós decidimos fazer esse seminário sobre fundamentos de atividade de água. Então, o objetivo do seminário de hoje é diferenciar atividade de água de umidade e também passar uma nova definição, um novo conceito de atividade de água, que não é o de água ligada e água livre. Ok? Bom, como utilizar atividade de água na indústria? Por exemplo, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento geram curvas de isotermas e determinam qual é a atividade de água ótima do produto para que ele tenha uma boa textura, uma segurança, uma vida de prateleira estendida e o pessoal da qualidade assegurado, da garantia de qualidade, vai fazer com que a produção mantenha o valor dessa atividade de água ótima do seu produto. Okay? A atividade de água não é um parâmetro simplesmente da área de alimentos. Alimentos, cosméticos, medicamentos, materiais são constituídos de polímeros, proteínas, carboidratos e, em comum, eles têm a água. E o que diferencia essa água é a quantidade da água e como essa água está presente. Se nós virmos no nosso dia a dia, os materiais à nossa volta, os alimentos, eles possuem uma atividade de água que lhes confere a crocância, maciez, que dá uma fraturabilidade aos seus produtos. Se ela perde o valor original de atividade de água, passa a se ter uma suscetibilidade microbiana, os produtos perdem a sua característica inicial. Todo produto tende a entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ambiente que ele está. Ou seja, se uma batata frita está dentro da sua embalagem, naquele microambiente com uma atmosfera modificada, ele se mantém numa baixa atividade de água, portanto, mantém a crocância. Uma vez aberto o saco da batata, a embalagem, o produto passa a entrar em contato com a umidade relativa do ar. Sendo a umidade relativa do ar maior do que a atividade de água do seu produto, ele vai absorver essa água e perder a crocância. Ou o batom, o bolo, tem uma atividade de água alta que, uma vez exposto ao meio ambiente, vai perder a água para o ambiente, entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar e perder a maciez. Assim são todos os produtos, ou seja, tudo tende a entrar em equilíbrio com o meio ambiente que o cerca. O que faz com que o produto entre em equilíbrio mais depressa ou mais devagar vai depender da área superficial, ou seja, o tamanho das partículas. Quanto menor as partículas, maior a área superficial, portanto, entra em equilíbrio mais depressa. O tipo de embalagem, se a embalagem é ou não barreira, para que entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar. A velocidade do ar, quanto mais vento, mais depressa entra em equilíbrio. A temperatura e a pressão atmosférica também. Quanto mais altas, entram em equilíbrio mais depressa. Eu encontrei um desenho parecido com esse numa apresentação do Dr. Anthony Fontana, explicando a diferença entre atividade de água e umidade. Aqui é usado o exemplo dos vasos comunicantes. A gente aprende que a água tende a entrar em equilíbrio nos vasos comunicantes, certo? Então, eu tenho um tanque grande, com muita água, e um tanque menor, com pouca água, certo?
Se esses tanques estiverem os dois no mesmo nível, certo? A água não vai sofrer nenhum movimento. A água não move do tanque menor para o maior, nem do maior para o menor. Por mais quantidade de água que se tenha no tanque maior do que no menor, ele não vai ceder a água para o tanque menor, porque eles estão no mesmo nível. Neste desenho central, nós temos que o tanque maior, o nível da água do tanque maior está mais alto do que o nível do tanque menor. Neste caso, no princípio dos vasos comunicantes, o tanque maior vai ceder água para o tanque menor. E neste último desenho nós temos o contrário. O tanque menor está mais alto do que o tanque maior, portanto, o tanque menor tem menor água do que o maior, mas vai ceder água para o maior. Esse é o princípio da atividade de água. A umidade é toda a água que compõe o sistema. A atividade de água é a água que tem a capacidade de se mover de um lado para o outro até entrar em equilíbrio. Ok? E nós vamos falar exatamente sobre essa mobilidade, essa fugacidade da água e o equilíbrio. Então, aquela definição de que atividade de água é água livre e umidade é água ligada mais água livre, ela caiu em desuso já num congresso da Isopol em 1999. Onde a definição de atividade de água passou-se à medida do estado de energia da água em um sistema. A água, ela está presente em qualquer produto de forma contínua. Não existe uma água que esteja ligada e uma água não ligada. A água é um sistema contínuo dentro do seu alimento, dentro do seu medicamento. O que vai diferir entre as águas que estão ali presentes é a energia de ligação dessa água. E a atividade de água é um parâmetro qualitativo, é uma qualidade interna, intrínseca do seu produto. E independe da quantidade de amostra para você poder quantificá-la. Esse é o Dr. Teodoro Labuza, ele é o pesquisador mais conhecido na área de atividade de água e exatamente o que ele falou nesse congresso, de que a água é um sistema contínuo dentro de qualquer sistema. Portanto, o que difere a atividade de água é o estado de energia dessa água. Não se define, então, como água livre ou água ligada. Sendo que a umidade é a quantidade de água presente em uma amostra, em que geralmente o pessoal faz por um método gravimétrico, pega a amostra, pesa a amostra inicial, por aumento de temperatura evapora-se a água até peso constante e pesa o material novamente. E obtém-se o valor em base seca ou base úmida. É importante medir a umidade para você fazer o cálculo centesimal do seu produto. Qual a porcentagem de proteína em base seca ou base úmida. Ok? A umidade não vai te dar a qualidade do seu produto como a atividade de água. Então, vamos lá. Para ilustrar a água presente num produto, aqui a gente tem o desenho da doutora Shelwin e do Dr. Labuza, para tentar explicar que a água é um sistema contínuo. Nós temos um polímero, uma cadeia polimérica. Nessa cadeia polimérica existem alguns pontos, algumas regiões, essas mais escuras, que são hidrofílicas, ou seja, que vão atrair as moléculas de água. E então a água vai passar a se ligar a essas regiões. Uma água ligada nessa região hidrofílica, essa primeira camada, ou as camadas ligadas mais
fortemente formam a monocamada. Só que uma água acaba atraindo outra e forma-se um tipo de cacho de água. Essa água se estende por toda essa matriz ou os interstícios desses polímeros. Então, não existe uma água que não esteja ligada e uma água que esteja ligada, e sim uma água mais fortemente ligada e as outras águas ligadas às outras moléculas de água por ponte de hidrogênio, por exemplo. Então, quais são as propriedades de ligação da água? Os fatores que controlam a atividade de água. O que é esse estado de energia? É o tipo de ligação mais forte ou mais fraca que tem a água dentro do seu produto. Então, os fatores que controlam a atividade de água são os efeitos coligativos. E agora? Voltou? Alô? Sim? Bom, os fatores que controlam a atividade de água. Efeitos coligativos, ou seja, efeito de ligação com a interação com os solutos, efeito da matriz, um efeito físico, ou interação de superfície e por capilaridade. A combinação de todos esses fatores, né, com o ingrediente do produto, reduz a energia da água quando comparada à água pura. Ou seja, a água pura, eu tenho uma energia e a água, quando ligada por estes efeitos, eu tenho uma energia menor. Propriedade coligativa da água. Se eu tiver duas soluções, uma mais concentrada e a outra menos concentrada, ambas em um sistema hermeticamente fechado. Essas esferas brancas são a água e esferas escuras são um soluto. Eu vou ter que o número de partículas na solução, aqui na parte gasosa deste meu sistema, o número de partículas de água vai ser menor do que quando eu tenho uma solução mais diluída, por causa da ligação, ou seja, das propriedades coligativas com os solutos. Ok? O efeito na matriz. Se eu tiver uma rede, aqui é uma rede de amido, sim, o amido tem muitas hidroxilas, ou seja, pode formar muitas pontes de hidrogênio com a água. Então, essa matriz do meu amido, sim, vai interagir, as hidroxilas irão interagir com as moléculas de água, formando uma rede. É o efeito na matriz. É essa ligação, as pontes de hidrogênio formado entre as hidroxilas e a água, reduz a energia da água, certo? Portanto, eu tenho uma menor atividade de água. Por capilaridade. Muitos alimentos formam uma estrutura capilar onde a água entra por tensão superficial. Quando eu tenho uma tensão superficial num capilar, eu vou ter aqui no menisco, certo? Esta curva, a curva do menisco. Quando eu tenho essa curva, significa que as moléculas de hidrogênio, elas estão alteradas e diminuem a tendência da água ao escape. Ok? Diminuem a fugacidade da água, portanto, diminuem a atividade de água. Isso é até predizível através de equações. Tanto que há estudos em função do raio desses capilares. Quanto menor o raio, menor a fugacidade, portanto, menor a atividade de água. Nos alimentos, geralmente, 95% dos capilares são maior que 10.000 nanômetros.
e entre 3% e 5% na faixa de 100 a 1000 nanômetro. Ou seja, a tendência a se ter uma atividade de água muito alta nos produtos alimentícios. Isso leva a ter que trabalhar com aditivos para poder reduzir a atividade de água. Somente pela capilaridade em alimentos não é possível reduzir a atividade de água. Outras propriedades de ligações que a gente pode citar são as ligações iônicas, ponte de hidrogênio, ligação dipolar ou ligações de pontes de Van der Waals. Então vamos definir a atividade de água. A atividade de água, ela deriva de uma equação da termodinâmica em que o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura numa condição ideal das constantes de gás e temperatura absoluta num logaritmo neperiano da fugacidade. Ou seja, a atividade de água de uma maçã é igual à atividade de água da água pura na condição ideal de temperatura e constante de gases. O que diz essa equação é que, se eu tiver um sistema hermeticamente fechado, como o mesmo exemplo das ligações coligativas, eu colocar nesse meu recipiente até a metade dele água pura, eu vou ter esta metade com água e aqui o ar que entra em equilíbrio com a água pura, uma quantidade de vapor de água, uma pressão de vapor de água. Da mesma forma, num outro recipiente, se eu colocar uma amostra, ela vai entrar em equilíbrio de umidade relativa com a minha amostra e o ar, ou seja, a pressão de vapor aqui neste ar vai entrar em equilíbrio com a atividade de água da minha amostra. Sendo que eu tenho um ambiente com água pura, este meu ar vai ficar com 100% de umidade relativa. A pressão de vapor aqui vai ser igual a 100% de umidade relativa. Naquela equação do logaritmo neperiano, nós temos que a atividade de água é igual à pressão de vapor da minha amostra dividido pela pressão da água pura. Ou seja, a pressão de vapor aqui na minha amostra dividido pela pressão da água pura, tudo isso numa mesma temperatura. Em equação, nós temos que a atividade de água, então, é a pressão de vapor da água na amostra dividido pela pressão da água pura à mesma temperatura. A atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Ou seja, se eu tenho um ambiente com 100% de umidade relativa, significa que a atividade de água é igual a 1. Se eu tenho um ambiente com 75% de umidade relativa, significa que a atividade de água é igual a 0,75. Portanto, todo o valor de atividade de água vai ser menor do que 1. Vai ser 0, alguma coisa. A água pura é 1, os alimentos frescos muito próximo a 1, 0,98, 0,99, os embutidos na faixa de 0,90, 0,92, os grãos na faixa de 0,4, 0,5 e produtos mais secos como os snacks, salgadinho 0,4, macarrão seco 0,2, leite em pó 0,2, 0,3. Aqui é um exemplo muito clássico, utilizado pelo Dr. Labuza, para estudarmos atividade de água. Em um dessecador, ou seja, em um ambiente hermético fechado, é colocada uma solução saturada de NaCl. O NaCl é um sal que faz com que o ambiente tenha umidade relativa de 75%. Nesse ambiente foi colocado um biscoito do tipo cream cracker e
deixado até ele entrar em equilíbrio. O que é o equilíbrio? O biscoito foi pesado inicialmente e ao longo do tempo ele era retirado do dessecador, pesado até entrar em equilíbrio, até não ganhar mais peso. A umidade inicial do biscoito era 4% e a umidade final 15%. Ou seja, esse biscoito ganhou água até ficar com peso constante. A atividade de água inicial era 0,3 e a final ficou em 0,75. Em um outro dessecador, também com solução saturada de NaCl, foi colocado um queijo. Da mesma forma, esse queijo foi pesado inicialmente e ele ficou até atingir o peso constante, ou seja, não alterar mais o peso. No caso do queijo, ele perdeu a umidade, ou seja, ele perdeu o peso. A umidade inicial era de 60% e a final ficou em 25%. A atividade de água inicial 0,90 e a final 0,75. Se nós retirarmos o biscoito e o queijo do dessecador, depois deles atingirem o peso constante e colocarmos os dois juntos, quem vai ceder a água para quem? Nós vimos que, no final, o biscoito ficou com 15% de umidade e o queijo ficou com 25% de umidade. Colocando esses dois juntos, o que aconteceria? Teoricamente, nós teríamos que o queijo cederia 5 gramas de água para o biscoito e ambos ficariam com 20% de umidade. Só que não é a umidade, a água que se move, e sim a atividade de água. Como a atividade de água entrou em equilíbrio em 0,75 para os dois, a água não vai se mover para nenhum lado. Ou seja, o biscoito com 15 gramas de água e o queijo com 25% de água, ou 25 gramas de água, eles têm a mesma atividade de água. Por mais que eles estejam juntos e por mais que o queijo tenha maior umidade, eles estão em equilíbrio em 0,75 de atividade de água e não tem água de fugacidade, ou seja, a água não vai se mover para nenhum lado. Por que nós devemos medir a atividade de água? A atividade de água é utilizada principalmente para prever o desenvolvimento microbiano, para se fazer avaliações, as reações químicas e vida de prateleira, para se ver a estabilidade física, determinar qual é o tipo de embalagem para proteção contra a troca com o ambiente, transferência de água entre os ingredientes, quando eu tenho produtos de multicamadas, como biscoitos recheados, ou um intercâmbio da umidade com o meio ambiente, e pode-se fazer uma curva de isoterma, verificando a umidade versus atividade de água e determinar vários pontos críticos do produto. Ok? Nós temos seminários em separados para a atividade de água em cada um desses itens. Aqui só um resumo do que a atividade de água diz dos nossos produtos. Então, quanto mais alta é a atividade de água, sim, nós vamos ter o crescimento das bactérias. O limite do crescimento das bactérias gira em torno de 0,87, acima de 0,87 nós sempre temos crescimento das bactérias, acima de 0,90 principalmente das grãs negativas. As leveduras, sim, têm um crescimento, resistem um pouco mais à atividade de água mais baixa, 0,70, 0,75, para cima nós teremos o crescimento das leveduras. Os bolores são mais resistentes, até 0,63,
se tem o crescimento dos fungos, dos bolores, alguns xerofílicos. Muitas indústrias têm o número 0,65 como um valor de prevenção de desenvolvimento de micro-organismos, principalmente de fungos. Atuação das enzimas. Quanto maior atividade de água, maior atividade enzimáticas. Em atividades de água baixa, as enzimas não atuam, não têm atividade enzimática. Então, hoje em dia, tem-se muitos produtos para pessoas intolerantes à lactose. O que acontece é que é adicionado aos produtos lácteos a enzima lactase para quebrar o açúcar, a lactose, ou seja, para hidrolisar. Então, precisa-se que para a lactose, para que a lactase atue sobre a lactose, é necessário uma atividade de água alta. Tá? Atividades de água mais baixas, essa enzima não vai ter ação. A oxidação lipídica, ou seja, a rancificação dos produtos, ocorre de que forma? Em produtos com atividade de água muito baixa, como produtos em pós, liofilizados, de spray dryer, tem-se uma oxidação lipídica muito alta. Quando você retira a água, sobra-se o espaço vazio em que entra o oxigênio e acaba oxidando mais depressa seu produto. Se você tem uma atividade de água entre 0,2 e 0,4, você previne a oxidação lipídica, aumentando a atividade de água. Ok, podemos continuar. Reação de escurecimento, nós temos que muito baixa atividade de água, eu previno a oxidação lipídica. Atividades de água entre 0,6 e 0,7, nós temos uma alta reação de Maillard. E quando eu tenho atividade de água alta, eu já previno a reação de Maillard, ou seja, eu previno o escurecimento enzimático. A atividade de água também é importante para os pós. Se nós olharmos hoje, a maioria dos produtos são em pó. Leite em pó, sopa em pó, medicamentos são em pós, cosméticos em pós, porque o pó se preserva melhor, mais fácil de o transporte e mais fácil a embalagem. Só que o pó, ele tende a empedrar, ou seja, aglomerar, então é preciso estabelecer o valor de atividade de água crítico. O valor de atividade de água crítico é o valor em que, a partir desta atividade de água crítica, o meu produto começa a perder as suas características. Ele sofre uma transição de fases. Então, para os pós, é necessário estabelecer bem o valor dessa atividade de água. Se, uma vez estabelecido o valor da atividade de água crítica, temos que utilizar uma embalagem de alta barreira para prevenir a troca com o ambiente. É melhor armazenar em baixas temperaturas, se for necessário usar sachês com dessecantes, e a adição de agentes anti-umectantes. A atividade de água em relação a produtos com multifases. Por exemplo, um biscoito recheado. Aqui eu tenho um biscoito, ou biscoito ensanduichando um recheio. O que vai acontecer se esses produtos tiverem atividade de água diferente e se mantiverem juntos por um longo período? Supondo que o recheio tenha uma atividade de água maior do que os biscoitos, a água vai migrar do recheio para
o biscoito perdendo a crocância e o recheio ficando duro e quebradiço. Para que não ocorra isso, é necessário preparar um produto em que todo o sistema esteja em equilíbrio de atividade de água, ou seja, a mesma atividade de água para todos os componentes, independente da umidade, para que não ocorra essa migração. Se a água acabar migrando, nós vamos ter uma mudança na textura, uma mudança sensorial, pode ocorrer o crescimento de micro-organismos, reações de degradação e alteração no sabor. Então, o desafio quando você tem produtos de diferentes, com diferentes camadas, com várias camadas ou diferentes componentes, é mantê-los todos na mesma atividade de água. Se for solução, o ideal seria aumentar a viscosidade para você diminuir o tempo de difusão entre os componentes. Ou colocar uma barreira entre as camadas, um filme comestível, ou embalar ou fazer embalagens distintas, como nós temos hoje em dia iogurte e cereais em embalagens distintas, que você une somente na hora de ingerir. Como alterar a atividade de água do meu produto, ou seja, como eu vou reduzir a atividade de água do meu produto. Eu posso adicionar sais ou açúcares, umectantes, quando eu quero. Existe aqui uma diferença entre umectantes e anti-umectantes. Umectantes, por exemplo, eu uso quando eu tenho um queijo que eu quero manter macio, portanto, eu quero manter com uma boa quantidade de água, mas que essa água não esteja na forma de atividade de água, com uma energia muito alta. Eu uso, então, os umectantes para diminuir a energia da água, para diminuir a atividade de água, mas mantendo a água presente, mantendo a maciez no meu produto. Quando eu trabalho com pós, em que eu não quero que ocorra aglomeração, empedramento, e que as partículas se unam uma ou outra, eu uso substâncias anti-umectantes, que vão reduzir as características higroscópicas destes meus pós. Ou eu posso usar substâncias plastificantes, né, como óleos ou filmes, para reduzir a difusão da água dentro do meu produto. Aqui nós temos algumas equaçõezinhas, um probleminha, só para mostrar que nós podemos calcular a atividade de água, sim, matematicamente. Esses modelos matemáticos são sempre feitos com soluções ideais ou soluções puras. Quando se tem um alimento, um medicamento, é claro que a gente não vai ter uma solução pura, nós vamos ter uma mistura de ingredientes. Mas aqui, mostrando que é possível ter cálculos de atividade de água. Então, a lei de Raoult, né, para solutos ideais. Eu tenho que a atividade de água é igual à fração molar da água, que é igual a essa equação, que é o número de moles da água dividido pelo número de moles do soluto mais o número de moles da água. Aqui, só expandindo essa equação para dizer que números de moles é a massa dividido pela massa molecular do soluto. Então, se eu preparar uma solução de 1 molar, qual é a atividade de água que eu terei? Eu tenho que uma solução de 1 molar significa 1 mol de soluto por quilogramas de água. 1 quilograma de água contém 55,51 moles. Colocando na equação uma solução 1 molar, eu vou ter atividade de água de 0,9824.
Se eu tiver, então, uma solução de sacarose 1 molar, e eu traçar essa curva, né, pela lei de Raoult, matematicamente, aumento a concentração, vou aumentando a concentração molar da solução de sacarose, nós teríamos essa curva rosa. Na prática, preparando essa solução e medindo em equipamento, nós teremos essa curva azul, ligeiramente diferente. Nas concentrações mais diluídas, elas são mais reais do que quando eu tenho uma solução mais concentrada. Calculando, então, a diferença de sacarose com glicose. 2 açúcares bastante usados na indústria de alimentos. Ok? Preparando uma solução de 2 molar de cada uma delas. Essa em vermelho é o cálculo para a sacarose e em azul o cálculo da glicose. Vejam que, para a mesma concentração, a sacarose eu vou ter 0,87 de atividade de água e para a glicose 0,78, significando que, quanto menor a massa molecular, ela reduz mais a atividade de água. Aqui também, por cálculo matemático, só para mostrar que existem outras equações para se calcular a atividade de água. O que acontece com a atividade de água quando se adiciona 20 gramas de propileno glicol em 100 gramas de produto que tem 50% de umidade. Nas diferentes equações, nós teremos, pela equação de Norris, 0,907, de Grover 0,891 e de Ross 0,903. Valores muito próximos um do outro, certo? Não adianta você medir a atividade de água simplesmente se você não souber qual a temperatura da sua amostra. A temperatura influencia diretamente a atividade de água. Tá? Portanto, a atividade de água altera com a temperatura. Por quê? Mudanças na temperatura podem causar migração da água entre os componentes. A temperatura altera a ligação da água, faz com que haja mais dissolução, aumenta a solubilidade ou diminui a solubilidade dos solutos na água e altera o estado da matriz, de vítreo para amorfo. Portanto, é importante você saber em qual temperatura você mede a atividade de água e se for na fase de desenvolvimento, você estudar as diversas temperaturas e se for no controle de qualidade, você manter sempre a mesma qualidade, a mesma temperatura na medida de atividade de água. A influência da temperatura também pode ser calculada e você vai precisar, é mais fácil, quer dizer, as equações existem para soluções ideais também. E quando você prepara soluções saturadas, você vai precisar das constantes destas soluções. E aqui eu tenho, para quem quiser, isso você encontra em qualquer livro, as constantes para cálculo da dependência da temperatura de vários sais. Você fazer soluções saturadas, você consegue simular várias atividades de água, entretanto, você tem um erro bastante grande. Ao se trabalhar com soluções insaturadas, você tem atividades de água mais estáveis, principalmente em relação à temperatura. Então, aqui nós temos uma tabela de variação da temperatura e soluções insaturadas de alguns sais. Nós temos a solução de KCl, bastante estável, 0,5 molar, é uma solução bem diluída.
mas bastante estável com a temperatura. Aí nós temos aqui soluções com maior concentração, sim, 13,41, quase saturada, mas ainda não saturada, uma variação maior com a temperatura. Então, se a atividade de água altera com a temperatura, é importantíssimo se manter a sua amostra sempre numa determinada temperatura, mesmo para você saber o valor dessa atividade de água. A atividade de água faz a compensação, você precisa fazer a compensação da diferença entre a temperatura e a amostra do sensor, ou seja, esperar pelo equilíbrio térmico. Se você quer uma leitura da sua amostra a 25 graus Celsius, mas você está com uma amostra a 40 graus Celsius, é necessário esperar o equilíbrio térmico, ok? Ou fazer o cálculo de compensação. Para que estudar a temperatura em relação à atividade de água? É importantíssimo você saber qual a influência da temperatura na atividade de água, principalmente em nosso país, que tem uma variação grande de temperatura, certo? Como o meu produto vai se comportar no sul do país e o mesmo produto vai se comportar no norte do país. Se eu quiser fazer um estudo acelerado de vida de prateleira, eu vou medir a atividade de água em temperaturas mais elevadas. Eu posso fazer estudos a partir de geração de isotermas. Se eu quiser fazer comparação de resultado entre os laboratórios, é importantíssimo que seja mencionado qual a temperatura que foi medida a atividade de água. E também, se eu tenho normas regulatórias, elas devem citar qual é a temperatura em que se mede a atividade de água. Okay? Eu tenho aqui a medida de alguns produtos em diferentes temperaturas. Pode-se notar que a atividade de água diminui conforme eu aumento a temperatura. Como medir a atividade de água? Existem vários métodos para se medir a atividade de água. Os mais antigos são os higrômetros com polímeros ou capilar, com cabelo, por ponto de congelamento, por equilíbrio isopiéstico, que é através de dessecadores, em que você coloca diferentes soluções saturadas e vê o equilíbrio das suas amostras, higrômetros eletrônicos e por ponto de orvalho. Nós trabalhamos com dois princípios de medição. Um princípio é por ponto de orvalho. O ponto de orvalho é um princípio primário em que nós temos uma amostra colocada em uma câmara hermeticamente selada, em que a umidade relativa do ar vai entrar em equilíbrio com a atividade de água da amostra. Então, é a pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão da água pura que vai me dar o valor de atividade de água. É um princípio primário, certo? As vantagens deste princípio é que, por ser um método primário, ele não necessita calibração. O método em si não precisa de calibração, ok? Tem uma alta exatidão de mais ou menos 0,003 de atividade de água. É uma medida rápida, obtém-se o resultado em menos de 5 minutos. Pode-se medir praticamente a faixa toda de atividade de água. E são resultados altamente confiáveis. A desvantagem deste método é que ele usa um espelho e esse espelho pode precisar de limpeza se você não utilizar o equipamento com os devidos cuidados. Tá? A calibração que o ponto de orvalho pode precisar é porque
o espelho foi contaminado, e não o método em si de leitura. E o espelho pode ser afetado quando o seu produto tem alta concentração de álcoois ou propileno glicol, que também é o álcool. O outro método, o outro sensor que nós trabalhamos é por constante dielétrica ou capacitância. Este é um método secundário de medida de atividade de água, em que se tem um polímero higroscópico que ele está ensanduichado por eletrodos porosos. Esses eletrodos eles são ligados por cabos elétricos e, ao polímero ser molhado pela umidade relativa do ar, ele vai fechar o circuito, dando o valor em milivoltagem. O valor em milivoltagem é transformado em atividade de água. A vantagem é que saiu escrito aqui errado, desculpe, a exatidão de mais ou menos 0,01 de atividade de água, é insensível aos voláteis, ou seja, pode medir produtos com álcoois e propileno glicol, e ele mede toda a faixa de atividade de água, de 0 a 1. A desvantagem é que é um método secundário e necessita calibração. O sensor requer uma compensação da temperatura, ou seja, a calibração tem que ser feita numa temperatura muito bem controlada, e o sensor pode sofrer uma esterese. Quando ele sofre uma esterese, é necessário desidratá-lo para que ele volte ao seu original. Como todo equipamento analítico, para manter a exatidão, são necessários os cuidados dos equipamentos analíticos. O analisador de atividade de água é um equipamento robusto que pode ser utilizado tanto no laboratório de pesquisa quanto na linha de produção. Mas é importante sempre manter o sensor limpo, esperar o equilíbrio da temperatura da amostra, nunca encher a cápsula, trabalhar num local sem oscilação térmica e fazer uma verificação periódica do equipamento. O preparo da amostra. A atividade de água, porque ela é uma propriedade qualitativa, não depende da quantidade de material que se coloca dentro da cápsula. Só necessita que seja o suficiente para equilibrar com a fase de vapor. Geralmente de 5 a 10 ml. O ideal são 7 ml de amostra. E para você prevenir o ganho ou a perda com o meio ambiente, você sempre utilizar a cápsula de amostra limpa e seca. Se você não for fazer a leitura imediata, tampar a sua cápsula. E se for deixar guardada, então selar com um parafilme ou armazenar em baixa temperatura. Aqui são as sugestões da forma de se medir, ou triturar, ou ler íntegro, ou macerar o seu produto. Ok? São os equipamentos que nós trabalhamos e aqui está o meu contato, se alguém quiser mandar fazer contato comigo. E agora nós estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação. Nós vamos então abrir o espaço agora para perguntas e respostas. E antes de passar a perguntas e respostas, eu gostaria de aproveitar e informar que, especialmente aos que chegaram depois da abertura, que vocês podem baixar uma cópia dessa apresentação. Só clicando aí na ferramenta do GoToMeeting, tem uma opção de baixar arquivo. Então, a apresentação já está disponível e basta você baixar uma cópia em PDF. E também a Decagon, nós mantemos uma página no YouTube e essa apresentação de hoje, inclusive com o áudio, ela vai ser postada lá na nossa página do YouTube.
Então, se alguém tiver interesse de revisar alguma parte da palestra ou passar para algum colega, é só entrar no YouTube e digitar Decagon Aqualab. E aí você vai encontrar não só a apresentação de hoje, mas as últimas apresentações, são várias apresentações de atividade de água em cosméticos, em farmacêuticos, em várias aplicações. Ok, muito bem. Então, se você tem uma pergunta, uma dúvida, pode nos enviar agora. Nós já temos aqui pelo menos umas 10 perguntas enviadas por vários participantes. Nós vamos procurar responder o maior número possível dentro do espaço do tempo que nós temos disponível. E aquelas perguntas que a gente não conseguir responder, elas serão respondidas por e-mail após a apresentação. Então, Tânia, nós temos uma pergunta da participante... Perdão que eu perdi. Da participante Lucimara. A participante pergunta assim: Tânia, como foi feito a conta de atividade de água no exemplo do biscoito e queijo? Alô? Sim. Lucimara, não sei, é a conta da atividade de água, é isso a pergunta? Como o ambiente tinha 75% de umidade relativa, o biscoito e o queijo entraram em equilíbrio com 75% de umidade relativa, que significa 0,75 de atividade de água. Certo? É da equação que nós apresentamos que a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Se eu fiz um ambiente com 75% de umidade relativa, significa que o meu produto entrando em equilíbrio vai ter 0,75 de atividade de água. Isso ocorre com qualquer produto. Se nós temos hoje um ambiente úmido com 0,90% de umidade relativa, os produtos que você deixar aberto na sua mesa vão entrar em equilíbrio com 90% de umidade relativa, ou seja, vão atingir 0,9 de atividade de água. Muito obrigado, Tânia. A próxima pergunta é do participante Vanderlei. Ele diz o seguinte: Tânia, fiquei em dúvida sobre a propriedade extensiva da umidade. Por que depende da quantidade de amostra? Vanderlei. Alô? Sim? Vanderlei, a umidade é um parâmetro quantitativo. Você pesa uma quantidade de amostra, ou seja, você já tem um valor quantitativo. Pesa a quantidade de amostra inicial, coloca na estufa para secar, e aí periodicamente se tira essa amostra e pesa-se até peso constante. O que evaporar é água e mais voláteis, mas a gente considera só água. O que evapora é água e o que sobra é matéria seca. E aí você faz o cálculo desta matéria seca em porcentagem. Depende da quantidade que você coloca na sua, de amostra que você coloca, e você vai ter os valores em porcentagem. Tudo vai ser calculado em porcentagem à base seca. Suponhamos que o meu produto tenha 30% de umidade. Se eu retirar os 30% de umidade e fazer o cálculo de proteína, eu vou ter 20% de proteína em base seca. Eu tirei a água e fiz todos os cálculos. Se eu fizer em base úmida, eu vou colocar 100% da minha amostra com a água e eu vou ter, dando um chute, 40% de proteína em base úmida.
Muito obrigado. A próxima pergunta é da participante Márcia. Tânia, qual a importância da atividade de água em ervas e condimentos secos, vendidos a granel? Márcia, primeiro precisa se determinar qual é a atividade de água em que o seu produto vai estar ótimo. Se você quer manter a cor verde, eu vou fazer uma desidratação com uma menor temperatura, eu vou tentar perder menor atividade de água para não ocorrer as reações de escurecimento. Então, tem uma faixa de atividade de água ótima. Eu não me importo com a cor, o que eu quero é que ela esteja com muito baixa atividade de água para prevenir o desenvolvimento microbiano. Então, vou abaixar a atividade de água muito. O valor da atividade de água para esses produtos também é importante para você determinar qual é o tipo de embalagem que eu vou precisar utilizar para que não haja troca com o ambiente. Ok? Então, para desenvolvimento microbiano, para não perder a cor ou para não ocorrer a oxidação lipídica, é importante você medir a atividade de água. Se você tiver oportunidade e entrar no nosso seminário de reações químicas, nós temos até um exemplo de atividade de água de pimenta em pó, correlacionando reação de escurecimento e sabor da pimenta. Muito obrigado, Tânia. Na verdade, agora nós temos aqui uma sugestão da participante Alessandra. Ela diz o seguinte, Tânia, para os próximos seminários abordar um pouco mais sobre medicamentos. Este foi o segundo seminário que cita mais alimentos. Ela agradece. Alessandra, muito obrigado pela sua sugestão. Com certeza nós vamos levar em consideração. E nós tivemos, não me lembro agora exatamente qual foi a última apresentação de seminário de medicamentos, mas nós temos uma cópia desse seminário na nossa página do YouTube. Então, se você tiver interesse de assistir essa apresentação, pode nos enviar um e-mail que nós mandamos uma cópia para você. Mas com certeza fica válida a dica de um próximo seminário na área de medicamentos. E ainda em tempo, Tânia, o participante Rodrigo, ele agradece, parabeniza a Tânia pelo seminário. Muito obrigado, Rodrigo. Nós vamos então, provavelmente a nossa última pergunta, pelo tempo aqui que já está estourando. O Isaac, ele pergunta o seguinte, Tânia, é correto congelarmos as amostras caso eu não analise no exato momento? Isaac. Isaac, em princípio, não recomendamos o congelamento. Não sei quanto tempo você vai precisar armazenar essa sua amostra, mas o congelamento é um processo um pouco complicado para a atividade de água. Porque se você não tiver um congelamento muito rápido, você pode formar cristais de água grande. Quando a água congela, ela se expande, pode romper as células, e no momento que você descongelar, a água que estava dentro das células extravasar e você não ter um valor real de atividade de água. Claro que tudo isso depende do tipo de produto que você tem. Mas se você não conseguir medir a atividade de água do seu produto imediatamente, suponhamos que você tenha triturado a sua amostra, que já é crítico porque você expõe uma maior superfície, mas você triturou e não conseguiu fazer a leitura imediata. Deixe a sua amostra dentro da cápsula, tampe, passe um parafilme em volta da borda
da cápsula tampada e tente conservar numa mais baixa temperatura, ou em geladeira ou em um lugar mais fresco, longe de luz ou de oscilação térmica, para poder fazer a leitura, que seja no dia seguinte. Se a sua amostra for muito suscetível, com atividade água alta e suscetível a micro-organismos, não dá para deixar armazenada por muito tempo. Então, de um dia para o outro, é possível fazer isso. Se o seu produto for em pó e você conseguir retirar a água, manter em vácuo e armazenar daí sim manter por um período maior. Muito obrigado. Bom, infelizmente nosso horário está estourado já. Nós temos várias perguntas ainda pendentes, excelentes perguntas dos participantes aqui, da Vanessa, Cristine, Roberto, Lucas, Ednei, Nicolas, uma outra Roberta, Raquel, Ainá. Então são várias pessoas que enviaram, postaram perguntas e nós infelizmente não vamos conseguir responder online, mas todas essas perguntas serão respondidas e enviadas por e-mail. E caso você tenha uma nova pergunta, algum comentário, pode nos enviar também por e-mail. Então fica mais uma vez o nosso agradecimento pela participação de todos. Nós vamos postar, na verdade, um convite para o próximo webinar no mês que vem e ficamos à disposição de todos. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação do seminário online de Fundamentos de Atividade de Água. Muito obrigado, uma excelente semana a todos.